Opa, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre vocabulário. Ah, Panda, que coisa boba, vocabulário. Vale a pena gravar um vídeo e parar um tempo só para a questão do vocabulário? Sim, porque a escolha correta do vocabulário, ela manda muito, ela influencia muito na nota da redação. Como assim, Panda? Tem um critério especificamente para vocabulário? Não, mas eu poder acertar o tema tem a ver com a escolha das palavras que eu vou fazer. Eu poder defender uma tese ou construir uma tese que faça sentido e que seja coerente, pertinente, tem a ver com a escolha das palavras que eu vou fazer. Como é difícil quando a gente tenta se comunicar com alguém, tu fala uma coisa e a pessoa entende outra. Isso tem a ver com a escolha das palavras. A responsabilidade, em última análise, é de quem escreve. Pelo menos nesse texto do Enem, dos outros vestibulares e concursos, a responsabilidade para que funcione ou sobre que funcione esse canal de comunicação é de quem escreve. Inclusive é isso, parte do que está sendo avaliado é isso. Tu és efetivamente capaz de criar enunciados, materializar com palavras ideias e transmitir essas ideias para qualquer pessoa que seja alfabetizada que consiga ler? Sim. Bom, começamos bem. Então, falando de vocabulário. A questão do vocabulário começa, talvez a primeira análise, vai aparecer por aqui, a primeira análise tem a ver com a precisão da abordagem do tema. O tema, ele é um enunciado composto por uma série de palavras que constituem os núcleos semânticos, os núcleos de sentido e significado. Se uma dessas palavras for interpretada ou entendida de forma equivocada, eu me afasto do tema, eu erro o tema e já acabei perdendo nota na competência 2.2, na competência 2, né? Tem a ver com a escolha do repertório, das estratégias argumentativas que eu vou usar em relação ao tema, se elas realmente se aplicam, se relacionam, se elas apontam, se elas comentam, se elas questionam, se elas problematizam especificamente aquele tema que está sendo proposto. Então, a compreensão correta de cada um desses núcleos de significado, de cada um desses núcleos semânticos que compõem o enunciado do tema, ela é fundamental. Então a gente já começa falando de vocabulário. Então, vocabulário tanto no que diz respeito à leitura da palavra e da ideia que está por trás daquela palavra, como também da escolha das palavras que eu vou utilizar. Então vamos pegar ali qualquer tema do Enem, né? Persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Então, essa palavra persistência, que eu, com os meus alunos, eu chamo ela de partícula restritiva, porque ela restringe o assunto, violência contra a mulher, ela restringe a persistência. Eu tenho que entender que por trás dessa palavra tem um significado todo, ou seja, que apesar de todos os avanços, apesar da criação de leis, apesar do recrudescimento das penas, né, apesar da atuação do posicionamento da sociedade, apesar da criação das delegacias da mulher especializadas em violência contra a mulher, apesar do aumento do número de denúncias e da disponibilização de canais de denúncia para a violência contra a mulher, apesar de toda uma tentativa de mudança de mentalidade, né? Apesar de uma série de mudanças na sociedade, apesar disso, persiste, continua existindo violência contra a mulher, e o pior, além de persistir, mantém uma característica cruel, que é a violência contra a mulher. Ela é predominantemente cometida por pessoas que moram na mesma casa, por familiares, pelo marido, por filho, pelo esposo, pelo irmão, pelo pai. Então, essa persistência, eu tenho que, quando eu chegar para fazer a redação e quando eu ler esse enunciado, esse persistência tem que me dizer tudo isso. Se essa palavra persistência não me disser tudo isso, é quando eu falo ali violência contra a mulher, quando eu falo de violência, né? Eu tenho que enxergar que violência não é só um soco, ou não é só uma facada, não é só um tiro. Existe violência simbólica, existe violência patrimonial, existe violência psicológica, existe violência física, existem várias formas de violência. E aí, isso tem a ver com vocabulário. Por exemplo, uma dica que eu já te dou é, vai pesquisar quais são essas formas de violência, né? Existe a chamada violência cinza, né? Existe uma violência por omissão, né? Existe uma violência por anuência, né? Eu concordo. Na verdade, a pessoa que concorda, que aceita ou que repete essa ideia, essa tese de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, propagar essa ideia, não, isso é problema deles, eles são um casal. Isso também é um ato de violência e contribui para a violência, né? É uma violência por omissão, é uma violência por endosso de uma relação que está equivocada. Então, assim, persistência da violência contra a mulher, né? E aí, lógico, a temática restringiu a violência contra a mulher. Mas a mulher, eu também, quando eu for pensar em mulher, eu posso pensar a mulher negra, eu posso pensar a mulher jovem, eu posso pensar a mulher trans, eu posso, ok? Então, eu tenho que
essa mulher que ocupa diferentes papéis na sociedade, essa mulher que é esposa, essa mulher que é filha, essa mulher que é mãe, essa mulher que muitas vezes é de rua. Então, assim, quando eu pego cada uma dessas palavras que compõem a temática e eu olho para ela, para essas palavras, com uma atenção, e eu paro para pensar sobre o seu significado, e eu tento explorar os limites desse significado, depois eu vou conseguir fazer um texto melhor. Ok? No Brasil, em todo o território nacional, de norte a sul, e aí não tem desculpa de aqui nessa parte do país a gente é mais assim, a nossa cultura, não existe cultura regional que legitime, desculpe, que suavize ou que relativize a questão da violência contra a mulher. Então, é nesta tarefa de ler com esse olhar, com esse cuidado, para cada uma das palavras que compõem um núcleo semântico, um núcleo significado do tema. Então essa é a primeira coisa que a gente vai falar de vocabulário tem a ver com isso. Tanto que algumas, no último Enem, agora 2020, né, o estigma contra pessoas portadoras de necessidade de doenças mentais ou com problemas de saúde mental. Essa palavra estigma, ela é uma palavra não tão usual. Pelo menos não entre a faixa etária, entre as pessoas da faixa etária que faz o Enem. Então isso criou uma barreira de entrada para o desenvolvimento da redação exatamente sobre o tema. Se eu não consigo entender esse estigma como um tipo de preconceito, ou como fruto de uma estereotipação, ou como a perpetuação de uma relação de poder, estigma, o que é isso? É uma marca, é um anátema, né? É um julgamento, estigma é um juízo de valor. Né? O estigma é algo que destitui. Né? Então é uma marca sempre com tom pejorativo. Se eu não consigo pegar essa palavra estigma e me relacionar com o seu significado mais profundo, provavelmente a minha argumentação e a minha abordagem da redação possam vir a ser superficiais, né? Ou equivocadas. Então, no que diz respeito aos núcleos semânticos de significado do tema, é a primeira abordagem que a gente tem que fazer, é a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai falar de vocabulário. Tá? Além disso, é preciso que para cada uma dessas palavras que compõem o tema, é preciso, ou eu sugiro para os alunos, eu exijo que os meus alunos façam. Bom, antes de falar dessa questão dos sentidos, se tu está aqui até agora, não custa, né? Curte o vídeo, compartilha. Se não está inscrito no canal, te inscreve no canal. Né? Mas pelo menos uma curtidinha, só clicar no joinha, no dedinho ali, não custa muito. Tá? Se puderem, se vocês tiverem dúvidas, comentem nesse vídeo depois. Normalmente eu respondo a todas essas dúvidas, tá bem? Então vamos lá. Busca de sinônimos. É importante. Primeira coisa, deixar claro que por que é importante a busca de sinônimos ou pensar nos sinônimos? E é importante que o aluno tenha esse costume. Normalmente, quando eu olho para um tema de redação, eu pego cada uma dessas palavras que compõem os núcleos e eu procuro 4, 5, 6 sinônimos. Pelo menos 4 sinônimos é importante buscar. Por quê? Porque num texto em 4 parágrafos eu posso me referir ao tema sem estar repetindo a palavra. Né? Pelo menos dentro do mesmo parágrafo, é interessante que vocês busquem não repetir palavras. Ok? Pelo menos isso. Tá? Então, dentro do parágrafo, eu uso algum elemento coesivo, ou eu uso um pronome, ou eu uso um sinônimo. Mas é importante saber que na língua portuguesa não existe sinonímia perfeita. Cada vez que eu uso um sinônimo, eu acrescento o significado, eu mudo o significado, eu retiro o significado, né? Eu relativizo o significado. Então, não existem duas palavras para dizer exatamente a mesma coisa. Ok? Então, com os meus alunos, e eu digo isso do auge de uma autoridade, que tem a ver com o resultado. Ok? Eu não sou um gramático, eu não sou um ultra especialista em linguagem, mas na preparação dos alunos para redação, temos 2 notas 1000 entre os meus alunos, médias acima de 900 pontos, trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Sei lá, algumas centenas de alunos colocados na medicina e nos cursos mais concorridos da minha região aqui do país, por conta da preparação e redação. Então, eu peço que vocês, e se vocês acham que isso não é assim, verifiquem, né? Hoje é muito fácil com a rede social, quer saber quem é quem? Procura na rede social, busca algum aluno, alguém que comentou algum dos posts, pergunta, vem cá, isso aí é mesmo ou tem um robô? Os alunos que comentam os meus posts são meus alunos, são pessoas queridas, né? Mesmo que eu brigue com esses alunos, eventualmente o resultado é bom, tá? Então, falando assim, do porquê que eu estou dizendo isso para vocês, é importante buscar sinônimos. Pega cada uma das palavrinhas que compõem o tema, que constitui o enunciado do tema, pega cada uma dessas palavras e busca 4, 5, 6 sinônimos para cada uma delas. Tem sites que trabalham, que oferecem sinônimos. Se vocês forem buscar essa questão dos sinônimos na internet,
vocês podem usar o Google ou algum desses sites. Mas aí a minha sugestão é procurar em mais de um site, ter mais de uma referência. Ok? Sempre também é interessante, aparecem sinônimos. Já aconteceu, uma aluna muito querida minha, Kathleen, está fazendo medicina aqui na Católica agora, né? ProUni 100%, queridona, veio de Bagé para Pelotas, estudou comigo, está na Católica. E fazendo medicina, feliz da vida. A mãe dela, pedagoga, muito querida, minha amiga também. Beijo para vocês, caso assistam. E eu me lembro que a Kathleen, daqui a pouco numa redação, ela botou lá mancebo. Eu digo mancebo, comecei a rir, né? Eu digo, de onde é que tu tirou esse mancebo, né? Porque é uma expressão não usual, que não se utiliza mais, antiga, fora de completo desuso, sem noção. Não tinha por que usar mancebo na redação. E ela me disse, eu fui no Google, procurei um sinônimo para jovem, ele botou moçoilo e mancebo. Eu escolhi mancebo. Então, muitas vezes, não adianta apenas procurar um sinônimo na internet e ficar descomprometido da pertinência do uso daquela palavra. Faz sentido usar essa palavra? Essa palavra hoje consegue transmitir essa ideia? Ou ela acrescenta algo tão esquisito, tão estrambólica? Ela está no nível de linguagem que é interessante? Ela está no nível de linguagem que é pedido na redação do Enem? A redação do Enem não é um texto que deva utilizar a erudição como padrão de linguagem. É a norma padrão. Pense em 3 níveis de linguagem, né? A oralidade, o comum, aquilo que está despreocupado de regras, por exemplo, eu mesmo estou falando com vocês aqui, não estou preocupado com todos os S's e R's. A minha preocupação é transmitir essa mensagem. Então tem vou colocar em 3 níveis, não sei, desse lado aqui, 3 níveis, tá? Então oralidade, que é o nível mais baixo, mais raso, que a redação não deve estar nesse nível. A norma padrão culta, né, que é a língua portuguesa escrita de um jeito correto, que obedeça às normas da língua portuguesa. E um terceiro nível que é o da erudição, que é o de um uso mais literário, um uso mais rebuscado, um uso talvez mais nobre, mais complexo, despropositadamente complexo da linguagem, que é a erudição. A redação não tem que estar no terceiro nível da erudição, ela tem que estar no nível da norma padrão. Então, daqui a pouco, quando eu for buscar sinônimos, essa é uma preocupação que vocês devem ter, procurei na internet sinônimos, eventualmente, o Google ou qualquer site ou plataforma de pesquisa que eu vou utilizar, ele não sabe quem está pesquisando. Sabe, mas não leva isso em consideração para todas as pesquisas. Então, assim, daqui a pouco, um aluno de 5ª série vai fazer uma redação para o colégio, um trabalho para o colégio, de sinônimos, e ele bota ali, sinônimo para moço. Daqui a pouco tu está te preparando para o Enem, que é medicina, está fazendo um cursinho há 2 anos, está num nível de questionamento, tu vai no Google e pergunta, sinônimo para moço. Ele vai te dar a mesma resposta para o moleque da 5ª série. Daqui a pouco um ministro do Supremo Tribunal Federal está redigindo um voto de alguma coisa ultra complexa, já usou 3, 4, 5 que lhe ocorriam no momento e disse assim, vou dar uma olhada aqui no Google. Ele bota ali, sinônimo para moço. O Google vai dar a mesma resposta para ti, para o cara da 5ª série, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse filtro de saber, olha, esse sinônimo, ele está nesse ou naquele degrau, portanto, é ou não pertinente utilizar, isso talvez o Google não te dê. Dicionário de sinônimos, eu uso um do Ruais, que eu gosto bastante, aquele de capinha vermelha, não está aqui comigo agora, mas eu gosto bastante. Mas o feedback, a troca com um professor, a correção, baita de um trovão. Você não sabe a diferença entre raio, relâmpago e trovão, uma coisa interessante para pesquisar. Tá? Meus filhos sempre me perguntam, pai, olha o raio. Eu digo, não dá. Né? Se tu olhar o raio, tu morreu. Né? Eu não escutei o raio. Se tu escutar, ele caiu na tua cabeça, eu morresse. Né? Então, tem essa diferença. Mas assim, sendo chato, né? Então isso, buscar sinônimos, tentar compreender o nível dessa palavra nessa disposição que eu falei para vocês, né? Oralidade, padrão e erudição, e principalmente tentar ver o uso. Essa palavra comumente, normalmente ela é utilizada assim, porque se vocês... O uso é importante, tá? O uso é importante, o uso correto, para que vocês consigam captar e se apropriar do sentido real daquela palavra e como ela deve ser empregada, em que contexto referindo-se a quê, como ela funciona, quais as implicações do seu uso, também é toda a questão de regência e concordância e tudo mais, tá bom? Testar seu emprego, né? Mas no testar seu emprego e no fazer a pesquisa na internet, no Google, no dicionário, no Racoparto, qualquer lugar que seja, uma dica de ouro, tá? Toma nota aí. Guilherme, bota bem grande isso pra nós aqui, pra molecada ver. Não conhece a palavra? Não usa. Não usa. Pode tapar até minha cara com não usa. Não tem certeza como se usa? Não usa. A redação do Enem não é lugar para ficar fazendo teste.
A redação do Enem eu vou pegar o melhor conteúdo sobre o qual eu tenho certeza e eu vou jogar ali. Não é hora de, mas dá para entender, vai perder a nota. Mas o corretor não avalia isso. Isso prejudica o texto como um todo. Como um todo ele fica um texto mais fraco argumentativamente. Fica um texto impreciso, fica um texto sem sentido. Ok? Que mais? Perguntar-se sobre quanto muda o significado, cuidado com os sinônimos. Às vezes eu tenho dois sinônimos, as duas palavras que poderiam substituir estão no degrau correto, né? Estão aqui na norma padrão, porém, do ponto de vista semântico de significado, cada uma cria-se como que uma bifurcação, né? Uma conduz a ideia, o pensamento, o sentido daquela oração para um lado e outra conduz para outro. Ora, se conduz para um lado e conduz para o outro, o significado das palavras é muito importante. Se eu for falar, por exemplo, sobre... Me ocorreu agora, não preparei isso. Mas se eu for falar, por exemplo, sobre o sistema prisional, né, eu posso chamar o cara que está preso de presidiário, de interno, de prisioneiro ou de bandido. Essa escolha de palavras mostra que visão eu tenho daquela realidade. E eu não posso, no parágrafo 1, chamar o cara de bandido, no parágrafo 2, chamar o cara de detento, tu entendeu? No parágrafo 3, chama o cara de encarceirado. Porra, não. Aí não faz sentido, assim, tipo, porra, tem uma coisa errada. A própria função do sistema carcerário é punir, é retirar da sociedade, é ressocializar. Essas palavras, o significado delas muda completamente a visão que eu tenho desse sistema, desse processo, dessa realidade, e muda também o curso da minha argumentação. Então é importante fazer essa escolha das palavras, ok? Que mais eu perguntei? Por último aqui também nota, né? Se chegou até aqui não vai embora porque tá acabando, né? Tem só mais um elemento. Falar difícil. Os alunos às vezes me trazem essa coisa, Panda, às vezes eu digo, põe tua palavra. Mas essa palavra tá muito simplesinha, eu queria falar uma coisa mais rebuscada, mais bonita. Cara, diferentemente de um embrulho, de um pacote, que... vou usar a seguinte analogia e terminologia para vocês. A redação não precisa estar embrulhada para presente. Ok? Sem laços, sem embalagens, interessa o conteúdo. Tá? Não precisa. Não existe nas competências e nos critérios esse elemento estético. Beleza. Tá tão bonito, vou dar mais. Não tem nota para beleza. Nem beleza da grafia, a grafia, a questão da letra, da caligrafia, tem que ser claro. Tem que dar para ler, tem que ser legível. Não tem que ser bonito. Assim como as palavras que eu vou utilizar não precisam ser bonitas. Elas vão ter que causar um frisson, um tesão, uma felicidade, alguma coisa. O cara escutou e ficou, que alegria, usou essa... Isso não existe. Não tem critério para isso. Então, falar difícil... E outra coisa, se esse é um texto que tem a função de comunicar uma ideia para alguém, se eu falo difícil, muito provavelmente eu vou tornar difícil essa tarefa. E não é essa a função. Mas tá tão simplesinho. Simples é bom, pouco é muito, é isso aí. Tá bem? Se tu me aguentou até agora, muito obrigado. Né? Alguns já foram embora, não sei. Deixou para ouvir depois? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, um comentário, alguma coisa, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Assim que for possível, comumente eu respondo os comentários, principalmente se for dúvida, eu respondo sempre. Tá? E se eu não respondo, os meninos, o Iago me cobra. Não respondeu, então em seguidinho eu respondo. Tá bem? Curte, compartilha, marca, conhece alguém que vai fazer o Enem, chama essa pessoa e diz, tem um conteúdo aqui que pode fazer diferença para ti. Marca o pai, marca a mãe para ter o que conversar, é pai de aluno, marca ele, daqui a pouco pode ajudar. Tá? Se não está inscrito no canal, deixa de bobeira, se inscreve no canal. Vai poder ser útil. Toda hora eu estou postando conteúdo regularmente, estou postando conteúdos que podem ser interessantes. E tu só vai poder saber se é interessante para ti se tu tiver inscrito no canal, for avisado, já, não, isso aqui não precisa, isso aqui eu já sei. Ou daqui a pouco, que legal, isso aqui eu não sei, vou dar uma revisada, tá bom? Também tem o Instagram, né? Tem um monte de conteúdo que eu coloco lá. E tem o grupo do Telegram, que é um grupo aberto, gratuito, não é gratuito, é gratuito, tá? Tem o grupo lá, é de graça, pronto. Não sabe se é gratuito ou gratuito, chama de graça, não tem problema, tá? Free, no mole, no amor, não tem problema. Vai lá no grupo, eu posto uma série de conteúdos, sobretudo conteúdos de repertório, tá? Aparece por lá. Da minha parte, neste momento era isso. Beijo, tchau.